Aí sei como você está. Ok. Já estão compartilhando aí. Podem começar. Podemos já... Ok. Olá, pessoal, boa tarde. O Instituto de Engenharia sente-se honrado com a presença de todos neste evento que está sendo organizado pela Câmara Técnica de Tecnologia Mecânica do Instituto de Engenharia. E mais feliz ainda com Alejandro e com Alan Gorris, que estão nos ajudando a discutir BI, a importância do BI na engenharia. À medida que as atividades da engenharia são desenvolvidas, o banco de dados cada vez fica um pouquinho maior, cada vez maior, e estamos precisando trabalhar com esses dados voltados a soluções que, às vezes, a gente nem imagina possíveis utilizando-se dos mesmos. Eu gostaria de, num primeiro momento, agradecer o esforço do Giancarlo, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica, nosso amigo Moura, que não cansa de dar um suporte nas atividades que nós estamos fazendo, e a nossa equipe de apoio, que incansavelmente faz as coisas acontecerem. Desejo para todos um ótimo evento, e trago do presidente Horácio Guimarães, presidente do Instituto de Engenharia, um abraço a todos que estão participando, a você, Alejandro, e ao Alan, ao Giancarlo e ao Moura. Bom evento. Ok. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade oferecida pelo Instituto de Engenharia do Paraná de poder apresentar nosso conhecimento e trabalho relacionado ao Business Intelligence. Nossa gratidão ao senhor presidente do IEP, o engenheiro Horácio Guimarães, ao seu vice-presidente, o senhor José Alberto Pereira Ribeiro, ao seu diretor técnico, o senhor Ferruccio Kochinski, ao engenheiro Carlos Nascimento Moura. Também nos acompanham, junto nesse evento, o senhor Pedro Sequer Marota, cônsul-ministro do Consulado da República Argentina em Curitiba, o senhor Sebastião Gonçalo Bertuzzi, vice-cônsul do Consulado da República Argentina também em Curitiba, e o senhor Jaime Besserman, ministro da República Argentina, que eles nos prestigiam nesse evento, e a todos os que nos acompanham de forma remota. Gostaria brevemente só de uma introdução informando, colocando o que é o Business Intelligence. É uma ferramenta utilizada na engenharia e nos mais variados segmentos, como, por exemplo, a área de saúde, varejo, etc., e em todos os ramos de atuação devido à sua versatilidade, sendo este como um dos maiores atributos desta ferramenta. Tá? É uma ferramenta relativamente nova e que vem ganhando muito espaço, muito campo em todas as áreas. Quem vai agora continuar nossa apresentação vai ser Alan Gorris, que ele é o diretor de projetos, trabalhamos juntos, e ele apresentará para vocês todas as particularidades e todas as opções e ferramentas que tem o Business Intelligence, tá? Então, eu agradeço muito e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos sempre a dispor, seja tanto na conexão direta como na continuidade das respostas de forma offline, tá? Passo com o nosso diretor Alan Gorris, tá bom? Preocupe, todavía no se hace.
Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Vou falar um pouquinho sobre Business Intelligence e a Indústria 4.0, aplicada à engenharia, tá? Só peço só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acredito que aí estão me vendo, né? Perfeito, pessoal. Então, vamos falar de Business Intelligence, tá? Brevemente, meu sócio Alejandro Algorriz, ele tem formação em cientista de dados pela Data Science Academy, trabalhou com Power BI para Data Science, Big Data 2.0, entre outras várias situações, né? Tá? Um pouco do meu currículo. Nós somos fundadores da XBI, Inteligência Humana e Empresarial. Eu estou como líder de projetos. Nós desenvolvemos projetos em Data Science e BI para indústrias, construtoras, distribuidoras, varejistas, enfim, uma infinidade de empresas. Okay? Falando brevemente sobre o sumário, né? Só um minutinho. Antes de a gente chegar ao BI, eu vou mostrar como nós chegamos até aqui, até hoje, ok? Vou falar brevemente. Vou dar uma pincelada sobre as revoluções industriais, não falarei mais do que 3 minutos, e logo nós vamos para a indústria 4.0. Tá? Vou falar sobre IoT, Internet das Coisas, vamos repassar robótica e automação, e na sequência vou mostrar um modelo de aprendizado da inteligência artificial na prática, tá? Vou mostrar mesmo ele funcionando. Sobre Big Data, nós vamos procurar a definição e entender um pouquinho sobre essa estrutura e logo em seguida como ele se conecta ao BI, ou seja, a relação entre Big Data e BI, que é o nosso aprofundamento. Tá? O uso de dados comum para administrar uma empresa, como é a estrutura desses dados, ou seja, de que tabelas que ele vem e como se transforma. Eu acredito que aí eu vou conseguir passar bem a informação do que é o BI, o que é Big Data, como eles conversam e como interagem. Tá? São 2 ferramentas diretas. Tá? E logo em seguida eu vou deixar todo mundo participar e interagir com o modelo BI diretamente do computador. Tá? Vou passar um link. Eu acredito que vai ser uma imersão interessante, uma experiência fantástica para quem ainda não só tem a ideia do Big Data, mas nunca viu acontecendo. Tá? Bom, vamos avançar. Bom, a história da indústria começa no final dos anos de 1700. Isso foi 100 anos após Galileu, Jonas Kepler e Isaac Newton, né? Eles estudaram a mecânica um século antes disso, né? Vamos dizer que alguns assim, preguiçosos inteligentes buscavam maneiras mais leves, mais fáceis e rápidas de fazer o seu trabalho e usaram a madeira para criar as primeiras máquinas. Tá? Por exemplo, pessoas que trabalhavam com agricultura e com tecidos, para fazer todo aquele esforço físico, acabaram adaptando alguns conceitos de 100 anos atrás de mecânica, né? Para transferir o esforço para uma máquina. Então, eu acho que aí inicia a indústria. Tá? Na sequência, com as ferrovias e a possibilidade de exportar a produção para outras cidades, né? Estamos falando de 300 anos atrás, então você poder encaminhar mercadoria para outra cidade era considerado uma exportação. Tá? Aí surge a indústria 2.0, principalmente com a padronização e a produção em escala de materiais, especialmente produção de tecidos e extração de petróleo. Tá? Estamos falando aí o início, o final do século XIX. Okay? Eu acredito que o termo indústria seja usado a partir do momento que usamos máquinas para transferir esforço, substituindo homens e animais. Tá? Não falando lá para trás, mas só para dar uma pincelada. Se não fosse dessa forma,
nós tivemos povos milenários, como chineses, astecas e o próprio Egito, né? Eles teriam inventado a indústria milhares de anos atrás, né? Eles já sabiam produzir em escala, dominavam a padronização e técnicas de transporte, tá? Isso tanto no mar, no deserto, na selva, enfim. Um exemplo disso são os tijolos da pirâmides, né, que eram todos padronizados, construíam monumentos incríveis, e os barcos chineses, que também eram padronizados, eram extremamente velozes e permitiram a expansão do país, né. Bom, falando mais recentemente agora das últimas 3 décadas, nós saímos da TV de tubo, preto e branco, né, e hoje nós temos um smartphone na palma da mão, tá? Sobre essa transição de tecnologia e principalmente o momento do mercado, que é muito importante ser considerado, nós vamos falar sobre a indústria 4.0, que nada mais é que um momento, né, dessa transição. Bom, indústria 4.0. Né? O que é a indústria 4.0? Ela não é uma solução, ela não é um programa, um software, e eu considero que ela também não é uma opção, tá? É um momento, é uma transição, nós podemos nos adaptar e viver o novo, ou podemos fazer como algumas empresas que não foram tão felizes, tá? No exemplo da Kodak, na década passada ela negou as câmeras digitais, insistiu na fotografia de filme, né? E lamentavelmente uma empresa aí de muitas décadas não conseguiu se manter no mercado, né? Bom, o que engloba a indústria 4.0? Como eu remarquei, é uma transição, é um momento, né? É uma nova maneira de fazer tudo. Eu acredito que devemos aproveitar tudo que aprendemos com a história, inclusive a própria história, né? Para não cometer os mesmos erros do passado. Tá? Bem, uma rápida história, né? Hoje nós assistimos Netflix, todos nós temos em casa Netflix, sem precisar sair para alugar um filme, e isso só é possível porque em 1997 seu fundador acreditava que o futuro estava no streaming, no filmes por demanda e por internet. E sim, a Netflix ela foi fundada em 1997. Tá? Eu acredito que muitos vão lembrar da Blockbuster. Tá? Era uma rede de aluguel de filmes, né? Eles tinham 7.000 lojas físicas disponíveis para alugar filmes. A Netflix chegou a ofertar a Netflix para a venda da Blockbuster por valor de 50 milhões. Tá? O diretor da Blockbuster no momento riu na cara do CEO. Tá? Isso é uma notícia. Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. O fundador da Netflix conta como a Blockbuster riu na cara dele no início, quando ele tentou vender a empresa. Bom, para a sorte de nós usuários, a empresa não foi vendida, a Netflix ela superou as adversidades e no futuro bem rápido, hoje a Netflix está no streaming, tá? Ela mudou todo o mercado. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quem se adapta tem futuro, tá? Quem não se adapta tem destino. Então, isso acho que é a principal lição que nós podemos ver com o passado. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o slide. Aqui, perfeito. Vamos para a próxima etapa. IoT, Internet das Coisas. Tá? Bom, depois do computador, o primeiro dispositivo inteligente que algumas pessoas tiveram foram o fax, tá? Isso na década de 90. Ele tinha a capacidade considerada revolucionária de enviar um documento ou uma carta de maneira instantânea. Tá? Era mais ou menos como digitalizar um documento. Na verdade, você precisava entrar em contato com uma telefonista para pedir uma conexão. Às vezes isso demorava algumas horas, às vezes o documento nem chegava ao destinatário, mas na teoria isso era instantâneo. Tá? Hoje, a empresa que provavelmente está na frente na corrida de tecnologias domésticas é a Samsung. Eu estou acompanhando a sua trajetória há 10 anos. Eles deixaram claro pelo menos 3 coisas. Tá?
A linha branca doméstica deve ser toda interligada. Os equipamentos não devem possuir mais botões ou telas, tá? E a conectividade é assunto sério. Tudo deve ser autogerenciável pelo perfil do usuário e acessível pelo celular, pelo smartphone. E, bom, o perfil do usuário ele é definido pela inteligência artificial. Nós já vamos falar sobre ela. É muito semelhante à Netflix, tá? Que você assiste diversos filmes e o programa realiza uma conexão de dados, tá? Cruza o nosso perfil e recomenda os melhores os filmes que mais se adaptam ao nosso gosto, tá? Então, isso é um pouco de inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de clientes, tá? Quando falamos de IoT e de Samsung, nós estamos falando de micro-ondas, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa e, quem sabe, até um espelho inteligente que projeta nossas roupas que temos no armário diretamente no espelho, já considerando a previsão do clima, tá? Tudo isso é uma situação que a Samsung está desenvolvendo, está ganhando mercado, e eu acho bastante interessante ver como eles estão crescendo com essa situação, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar o link. Espero ser de forma rápida, só porque é um conteúdo interessante para pessoas que gostam de tecnologia. Tá, inclusive, eles têm uma turma de Code IoT, é uma parte bem curso que eles estão fazendo justamente para melhorar a inteligência com dispositivos IoT. Tá? Eu verdadeiramente recomendo a leitura desse assunto. Tá? Depois vou passar para todo mundo os links para quem tiver interesse em pesquisar um pouquinho mais. Tá? Então, a próxima parte. Só desculpa se eu estiver demorando um pouquinho, só estou me acostumando aqui com as duas telas. Vamos lá. O tempo está um pouquinho curto, a gente tem um universo aí para falar de tecnologia. Eu gostaria de reservar um momento para falarmos sobre automação e robótica. O robô industrial é um manipulador multipropósito, controlado automaticamente. Perdão, pessoal. Robô industrial é um manipulador multipropósito controlado automaticamente, reprogramável em 3 ou mais eixos. O campo da robótica industrial pode ser definido como um estudo, desenvolvimento e uso de sistemas robóticos para a manufatura. As aplicações típicas dos robôs industriais incluem fundição, pintura, soldagem, montagem, movimentação de cargas, inspeção de produtos, realização de teste, tudo realizado com precisão, velocidade, robustez relativamente elevadas. Tá? Bom, o robô de hoje é muito mais do que um braço que não erra. Tá? Ele, na logística, também é muito utilizado para identificar e separar encomendas, inclusive nos aeroportos. Tá? Resumidamente, ele não é inteligente, mas faz perfeitamente o que ele é programado para fazer. Então, as encomendas passam rápido por uma esteira, alguns leitores identificam determinadas encomendas e mudam para as esteiras que são necessárias à entrega. Então, não necessariamente estamos falando de um robô com braço, tá? Que pega uma peça e leva para outra ou adapta essa num processo de metalúrgico. Tá? Também existem outros modelos de transporte. Okay? Vou passar para a próxima etapa. Automação robótica de processos, RPA. Tá? RPA é um robô administrativo. Tá? Você não vai ver ele, não é um robozinho que fica usando o computador, mas ele está lá encaminhando e-mails, enviando solicitações e avisos, criando relatórios, enfim, automatizando tarefas administrativas diárias. Tá? Ele é muito utilizado em empresas de trabalho administrativo. Tá? Separei um pouco de material, estou tentando passar um pouquinho mais rápido. A intenção é justamente englobar todas as áreas de tecnologia para chegarmos ao Big Data e ao BI, ok? Vamos lá. IA, inteligência artificial, ok? Eu gostaria aí de solicitar para o pessoal uma breve enquete, tá? Em que ano a inteligência artificial começou a ser estudada?
gostaria do pessoal aí, o que vocês acham. Eu pesquisei essa informação e me surpreendi. Tá? Se puderem colocar no chat aí do Zoom, ou também no YouTube, um pouquinho do que foi uma expectativa aí de quando que a inteligência artificial começou a... Ok. 10 anos, 15, né? Tá. Bom, a inteligência artificial, ela vem sendo estudada há mais de 70 anos. Tá? O famoso teste Turing, tá? Ele foi criado antes de 1950. A função dele foi estudar a inteligência artificial, ver o quanto que ela é capaz. Tá? Ela foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho muito tempo para me aprofundar, mas eu recomendo quem tiver interesse pesquisar sobre testes de Turing. Tá? Além de visionário, ele é utilizado até hoje, são de 70 anos depois. Tá? É uma pena que quando a gente fala de tecnologia, logística e medicina, a maioria das descobertas ocorre no período de guerras, né? E por falar em guerras, recentemente tivemos várias polêmicas internacionais sobre o uso de dados em eleições, né? A era da informação ela já passou rápido, a gente nem viu, e hoje estamos na era dos dados, na era da conectividade. E, bom, os dados com certeza são muito valiosos, né? Eu separei um vídeo sobre machine learning, tá? Machine learning é o aprendizado da máquina, tá? É o método de aprendizado da máquina. As limitações do Zoom, eles não me deixam compartilhar o vídeo, tá? Então eu vou mandar no chat também o link desse vídeo. Ele é bastante interessante. Só puxar aqui um minutinho. Acho que pena, ele não está abrindo os links que eu separei para a gente falar sobre eles. Aí. Que aprender computação em nuvem, na prática, do zero, propaganda. mesmo que você nunca tenha conectado numa plataforma de nuvem? Tá, vamos lá. Como que funciona o machine learning, tá? Você programa um veículo, tá? No caso, um objeto, instala sensores, tá? E os sensores, eles vão se mover, você vai mover um veículo e através dos sensores ele vai tentar encontrar o melhor caminho, tá? Mesmo com os sensores, o modelo, o robô, por assim dizer, ele é cego, tá? Ele não consegue enxergar uma curva, uma pista, um caminho, tá? Então, como que funciona? Ele vai, você programa um conceito de machine learning, de aprendizado, estamos falando de inteligência artificial, por isso que ela é artificial, nós programamos ela e ela aprende com base aos pontos que nós ensinamos a eles, tá? O que eles podem ver, tá? A situação deles, do machine learning, é na base de tentativa e erro, então ele tenta várias e várias vezes, de diferentes maneiras, até encontrar o objetivo final, tá? É um conceito bem interessante. Para quem enxerga assim de frente, pode ficar um pouco confuso, você vê vários carros se mexendo, isso aqui é só um teste de aprendizado, mas há muita informação sobre isso, tá? Não necessariamente para o campo de robótica, isso pode ser muito utilizado no campo de biologia. Eu acredito que atualmente para o coronavírus também tenha sido utilizado conceitos de machine learning para criar vários tipos de ligações, de conexões possíveis para encontrar diferentes curas, tá? Diferentes oportunidades de curas. Então, o machine learning hoje é considerado em diferentes áreas, não apenas na parte industrial, de engenharia, administrativa de empresas. Ele é muito utilizado em empresas, startups e empresas novas, né? Por exemplo, além da Netflix, que nós já falamos, temos o iFood, temos o Uber, tá? São diferentes empresas que utilizam os dados para aprimorar o conhecimento com o cliente, a experiência de cada um dos clientes. Então, assim, machine learning eu recomendo uma leitura aprofundada sobre isso. Lamentavelmente, eu não tenho tempo para falar sobre isso, eu precisaria de semanas para explicar tudo e, sinceramente, eu não tenho tanto conhecimento assim. É um universo paralelo correndo de pessoas estudando, mas diferentes modelos de machine learning hoje
permitem a máquina produzir, pesquisar e desenvolver em velocidades muito superiores à capacidade humana. Tá? Você pode montar hoje uma equipe de 2, 3 pessoas, 10 ou até 30, e o machine learning hoje bem preparado, ele pode produzir em poucas horas o trabalho de semanas, meses ou até anos dessa equipe. Tá? Sobre a questão aí que o pessoal está perguntando, se a inteligência artificial pode superar ou substituir a humana, eu acredito que não. Tá? A inteligência artificial ela é programada, nós que são os humanos que mostram o que ela pode aprender, aonde que está, o que ela pode ver e o que ela precisa fazer. Então, todos os conceitos hoje de robôs, que a gente interage com eles, que a gente conversa com eles são limitados. Tá? Mesmo assim, nós temos todas as gigantes de tecnologia trabalhando em inteligência artificial. Tá? Temos a Microsoft, temos a Google, temos a Apple, temos a Samsung, enfim, um monte de empresas, cada uma desenvolvendo o seu robozinho, por assim dizer. Né? Bom, pessoal, vamos para a próxima etapa. Vamos falar de Big Data. Ok? O que é Big Data? Vamos ver mais ou menos o que o Wikipedia tem a dizer. Tá? Big Data é a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de um conjunto de dados, grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Ao longo das últimas décadas, a quantidade de dados gerados tem crescido de forma exponencial. Tá? Com o surgimento da internet, aumentou de forma abrupta a quantidade de dados produzidos. E a popularização da internet das coisas fez sairmos da era do terabyte para o petabyte. Tá? Em 2015, entramos na era do zettabyte e atualmente geramos mais de 2,5 quintilhões de bytes diariamente. Tá? É muita informação, não é para poucos. Tá? Essa informação ela está disponível na internet, na rede de internet. Internet é justamente uma rede, né? É uma interrede, tá? De vários computadores que, aliados com servidores, compartilham informação. Tá? Isso na década de 80, na década de 90. Hoje nós temos o Big Data, que semelhante à nuvem, não é a mesma coisa, tá? Mas você bota as informações na nuvem, é um conceito diferente de servidor. Okay? O Big Data ele não necessariamente precisa ser um conjunto aberto de informações, ele pode ser um conjunto fechado, por exemplo, de uma empresa que possui diferentes filiais em todo o mundo e precisa compartilhar as informações entre elas. Então, eles possuem um servidor fechado, compartilhando todas as informações, mas não de maneira aberta, não de maneira pública. Okay? A característica do Big Data se resume no 5V. Tá? 5V é volume, relacionado à grande quantidade de dados gerados. Tá? A variedade, as fontes de dados são variadas, o que aumenta a complexidade das análises. Nós já vamos chegar nesse ponto também. A velocidade da informação, isso é fundamental. Hoje, além da informação, nós precisamos ter ela de forma verídica e também de forma rápida. Tá? E o principal, o valor, o que nós estamos falando sobre o valor dos dados. Tá? O valor de ter o volume, a variedade, a velocidade e a veracidade das informações na tela, no momento que você precisa para fazer qualquer tipo de análise da sua empresa, isso é fundamental. Você pode não só enxergar para dentro da empresa, como para fora. Você pode pesquisar sobre o mercado, pode entender o seu cliente, pode entender o seu produto, como o cliente vê o seu produto. Então, o Big Data hoje ele está sendo muito pesquisado, muito utilizado, e a minha função aqui hoje é utilizar o Big Data e o BI. Tá? Vamos falar rapidinho sobre BI, ok? Vamos lá. Sobre BI, vamos falar de uma maneira mais prática. Tá? Eu desenvolvi um exemplo onde eu puxo informações da internet. Essa informação ela é jogada num dashboard, ou seja, num painel, tá? E nesse painel vocês vão conseguir interagir com a informação que está lá, tá? Vamos ver isso funcionando na prática, ok? Vamos lá. Deixa eu
só fechar isso aqui para não ocupar espaço. Ok. Isso daqui, ele está no navegador, ok? Está no Internet Explorer. É uma apresentação que eu fiz. Eu joguei desculpa, não é uma apresentação, é uma ferramenta, ok? Eu joguei ela na internet e ela fica aberta para todo mundo, ok? Eu já vou compartilhar também o link, tá? No primeiro exemplo, a gente vai entrar no site do FMI, ok? O FMI, Fundo Monetário Internacional, e vamos encontrar a base de dados deles, ok? Aqui, ó. Pessoal, só um minutinho, vou tomar uma água. Desculpa, pessoal. Obrigado. Bom, estou no site do Fundo Monetário Internacional, FMI, ok? Essa informação é pública, não estou invadindo, ok? Ela está disponível. Eu vou compartilhar esse link no chat, para quem quiser pesquisar também, dar uma olhada. Um minutinho. Pessoal, não estou conseguindo compartilhar o link, tá? Eu vou pedir depois para o pessoal que está me ajudando para enviar essas informações por e-mail para cada um de nós, tá? Para cada um, para quem quiser assistir. Bom, vamos lá, vamos voltar para o site do FMI, tá? Eu vou localizar a informação, ó, a última informação que eles tiveram foi de outubro de 2019, ok? Vou entrar na parte por país, vou selecionar todos os países. Ok, aqui achei o chat. Aqui, pessoal, ó, está o link do site do FMI, ok? Para quem quiser puxar os dados e fazer uma própria experiência, pode ser interessante, ok? Eu vou mostrando passo a passo, quem tiver dúvida depois pode estar em contato comigo, tá? Sem problemas. Então, eu vou selecionar todos os países, ok? Aqui eu posso selecionar características de informação, isso é muito relevante, ok? GDP é o que nós conhecemos como PIB, Produto Interno Bruto, ok? Eu vou selecionar ele porque me interessa para fazer essa análise. Vou selecionar também a variação percentual do GDP, o total de investimento do PIB, tá? GDP é PIB, ok? Para essa análise rápida, vou mostrar a inflação de cada um dos países, o volume de importação de bens e serviços, o volume de exportação de bens e serviços também é interessante para mim. Ó, a taxa de desemprego, a população, com certeza, para a gente conseguir mensurar a quantidade da amostra, né, de pessoas. E aqui embaixo nós temos informações financeiras do governo. Tá? Isso aqui talvez não seja tão relevante nesse estudo específico. Tá? E o balanço de pagamentos, isso aqui também vou selecionar. Okay? Isso aqui, como eu falei, é consulta pública, então vocês podem entrar aqui e ver várias informações. Okay? Nós vamos avançar. Ele vai me oferecer dados de 2017 até 2024. Então, quando falamos de 2020 para frente, foram feitos estudos, né, por machine learning, com certeza, e esses estudos revelam como os países vão estar nos próximos anos. Então, essa informação é muito importante para as empresas que estão querendo abrir filiais, né, sair do país e abrir uma filial em outro país. Então, através desse tipo de estudo, você consegue descobrir a situação de cada um deles, né? Bom, vamos avançar, pessoal. Aqui você pode selecionar entre ponto e vírgula, isso pode ser relevante para quem trabalha com Excel, ok? Enfim, vamos avançar, tá? Isso aqui é só um modelo, ok? Bom, no site do FMI, como eu falei, você tem todos os 194, 195 países, ok? Há também a informação por anos, então temos os anos anteriores, 17, 18, 19, atualmente 2020, e estes 2021, 2022 e seguinte, ele foi feito uma análise preditivo. O que significa? Que foi considerado o histórico, o presente e planejado o futuro.
tá? Então, ele considera como que cada um dos países vai crescer. Então, por exemplo, falando aqui na primeira linha, né, estamos falando sobre o Afeganistão, o GDP, o PIB atual, tá? Então, o que ele considerou? Que em 2017 foi 506, 2018 foi 519, 2019 535, 554. Então, possivelmente, nos próximos anos ele também vai crescer, né? 576, 602, 632, tá? Essa análise, ela é de algoritmo, ou seja, ele cruza informações, números, e considera um crescimento ou né, o contrário seria, né, uma retração. Perdão, pessoal. Uma retração desses números, tá? Obviamente que a inteligência ela não é tão abrangente a ponto de prever um coronavírus, por exemplo, né? Uma situação que afetou todos os países, numa situação econômica, numa situação de saúde, comercial, enfim, né? Mas considera, numa situação normal, um estudo preditivo nos próximos anos, tá? Ok, vamos avançar, que o tempo é curto e o tempo é valioso, tá? Como eu disse, isso daqui é um Big Data, tá? Isso daqui é um monte de informação de vários países disponível na internet. Com o Excel, nós podemos vir aqui, selecionar tudo, copiar numa tabela e fazer um SAP, né? Um Sistema Avançado de Planilha, né? Trabalhar com um monte de macro, com VBA. Bom, antigamente a gente podia fazer assim, tá? Hoje não dá, tá? Por quê? Porque as informações mudam. Então, se você fizer isso através do Excel, copiar tudo, colar e fazer esse tipo de transação, você vai precisar de uma equipe, ou pelo menos uma pessoa, para diariamente ou mensalmente estar atualizando isso, né? E sem contar que você corre o risco que mude a base de dados, né? Isso daqui pode mudar de alguma maneira e todo o trabalho que a gente fez é perdido. Então, como que funciona o BI? O BI, ele não baixa a informação do Big Data, tá? Ele consulta. Ou seja, eu programei ele para ele entrar nesse site diariamente, quinzenalmente, dependendo da minha demanda, ok? E ele encontra essas informações, transforma essas informações e joga para o meu painel, ok? Então, é um modelo automático, temos aí a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, e eu faço o trabalho uma vez, isso me leva algumas semanas de trabalho, mas depois disso eu fico tranquilo, porque eu sei que automaticamente as minhas informações estarão atualizadas, ok? Bom, vamos voltar aqui para a base de dados, ok? Nós temos, por exemplo, 11 linhas sobre o país Afeganistão, tá? De um lado nós temos o GDP, em situação, em informação nacional. Também temos variação percentual, que é outro tipo de número, né? Temos a variação de GDP, temos também a questão de população em pessoas, em milhões, tá? E outro exemplo, temos aqui em bilhões. Então, se você joga isso no Excel, ele não vai entender a diferença entre porcentagem, entre unitário, entre milhões, entre bilhões ou outros números, né? Então, o BI trabalha justamente com isso, ele transforma todas essas informações, tá? Se a gente quiser comparar, por exemplo, dois países, vamos falar aqui, a Argentina, nossos vizinhos, né? E queremos comparar com o Brasil, olha o trabalho que a gente tem. Temos que descer até aqui, encontrar o Brasil, memorizar esse número, voltar para cá, voltar para a Argentina, enfim, não é produtivo, né? Demora bastante. Lógico, ainda com o Excel ou outras ferramentas, nós temos a possibilidade de trabalhar com filtros, né? É uma maneira, mas ainda assim, eu vou mostrar uma segunda opção, ok? O que o BI faz? Esse daqui é um exemplo do Power BI, é a ferramenta da Microsoft. É uma ferramenta desenvolvida há 5 anos. Ela é uma evolução do Excel e do PowerPoint, tá? Ela tem a função de você realizar um relatório, ou uma série de relatórios e disponibilizá-las na internet através de login e senha. Então, qual que é a vantagem? Que o relatório que eu fizer, vocês vão ter acesso e não preciso ficar mandando por e-mail, não precisa ficar baixando, não precisa ficar atualizando, tá? É bem interessante. Eu vou entrar um pouquinho na estrutura de dados, tentar explicar o que eu fiz para vocês entenderem como que ele funciona, como que ele interage com o Big Data, tá? Então, de um lado, nós temos as informações presentes nesse link, ok?
E do outro lado, nós temos a estrutura, essa parte aqui. Por favor, ignorem essa aqui, não é interessante nesse momento, ok? O que eu fiz? Eu expliquei que cada coluna dessa daqui, vamos voltar lá para o Afeganistão, cada coluna dessa daqui é uma tabela, ok? Então, quando a gente fala de GDP, de PIB em variação percentual, essa linha ela precisa estar cruzada com esta linha aqui, ó, GDP, PIB percentual, que é a mesma linha que tem também aqui em Angola, GDP percentual, ok? Então, cada uma dessas linhas eu transformei em uma tabela dessas daqui. E essas tabelas, elas se cruzam, todas as informações interagem entre si, ok? Vamos ver como que isso funciona. De um lado, nós temos os códigos dos países, tá? Country. Do outro lado, nós temos uma tabela de dimensão calendário, ou seja, apenas para considerar o ano, né? Porque nós estamos considerando o ano e país, essa é a pesquisa. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? E cada uma dessas tabelas, elas têm informações específicas. Então, a primeira tabela fala sobre variação de inflação. A segunda fala sobre GDP, sobre PIB. A terceira fala sobre a população, tá? A quarta e quinta sobre exportação e importação. Então, as informações estão todas em um Big Data, estão todas aglomeradas, apesar de organizadas, tá? Mas através de um BI e de uma estrutura de dados, elas são organizadas, ou seja, são filtradas e cada informação vai para uma tabela, ok? Como isso funciona? Vamos lá. Prática, ok? Naquela estrutura, deixa eu só carregar aqui, com toda aquela tabela de informações que eu lhes passei, você consegue ter gráficos dinâmicos. O que significa dinâmicos? Que você interage com eles e eles mudam conforme a informação que você quer ver, tá? É muito interessante. Só um minutinho, pessoal, vou beber água. Obrigado, pessoal. Bom, voltando à situação, tá? Todas essas informações, elas estão sendo buscadas, não captadas. Nós não estamos baixando essas informações. Elas continuam no servidor do FMI, ok? Elas são tratadas, ou seja, elas são organizadas por tabelas, elas são cruzadas, e essas informações são consultadas, ok? Como que elas são consultadas? Através de um BI. Isto é uma ferramenta de BI, ok? Em tempo real, que essa informação está atualizada. Assim que o site atualizar alguma informação, automaticamente eu vou ter meu painel funcionando e eu não preciso entrar aqui para atualizar nada. Ele está funcionando, tá? Eu vou compartilhar esse link com vocês. Assim todo mundo consegue acessar e usar no computador. Só um minutinho. Aqui, pessoal, pode clicar nesse link, tá? Fiquem à vontade. Vocês vão ter a mesma tela que eu, disponível para o computador de vocês. Então, vão poder fazer a interação, a gente vai poder conversar. Se você não estiver no computador e preferir continuar no vídeo, fica à vontade. Eu vou tentar explicar tudo da melhor maneira possível, ok? Vamos continuar. Como informei, nós temos todas aquela tabela de todos os 195 países. Mas digamos que o gestor que quer fazer essa consulta só está interessado em 3 países: Áustria, República Tcheca e Suíça. Tá? Você consegue comparar apenas os 3 países, não precisa olhar todo aquele macro de informação. Tá? Digamos que nesses 3 países você também quer acrescentar algum outro país. Vamos falar por exemplo, vamos falar do Brasil, né? Então, eu só seleciono com o mouse o Brasil e automaticamente os gráficos mudam. Ou seja, eles incluem a Áustria, República Tcheca e Suíça e o Brasil. Então, eles permitem esse tipo de análise, ok? Bom, mas vamos falar que, por exemplo, a Áustria não me interessa, nem República Tcheca. Eu quero comparar Brasil com Suíça, tá? São 2 países completamente diferentes, tá? A população brasileira estava em 211 milhões, agora calculado mais ou menos em 2020, né? Para 9 milhões da Suíça. São 2 países de proporção totalmente diferentes, tá? E de continentes diferentes, economia diferente, enfim. Vamos excluir a Suíça? Tá. E vamos nos comparar com o outro lado da costa. Vamos falar com o Chile,
ok? Por exemplo, vamos comparar Brasil e Chile, tá? Automaticamente vai mudando. Então, nós temos o crescimento de importação de bens e serviços em variação percentual, ok? Temos a variação percentual de exportação de bens e serviços, tá? Temos também as informações de inflação, tá? Variação percentual de inflação de cada um dos países, Brasil e Chile, e o gráfico populacional, tá? Novamente, se quisermos incluir algum país, por exemplo, vamos falar de Uruguai. Cadê o Uruguai? Aqui o último, poxa, coitado. Aí, você seleciona um país, é tudo com mouse, você não precisa ser programador, não precisa ser desenvolvedor, tá? A interface ela é para o usuário, tá? E você normalmente consegue ver todas as informações né? Puxando informações diretamente do site, tá? Aqui, você está buscando a informação que está no site, que está atualizada no site, e você está visualizando ela na sua tela, ok? Nós temos também um painel que eu desenvolvi do PIB, ok? Normalmente, se quiser acrescentar outro país, retirar, enfim, tem vários exemplos, tá? E uma outra tela, que eu chamo de overview, é uma visão geral, tá? Que inclui o PIB, a população, importação, exportação e inflação, tá? Isso é um exemplo, ok? Não quer dizer que trabalhe só com isso, tá? Mas é um exemplo da capacidade do BI, de você realizar uma análise, programar a inteligência artificial para buscar essas informações e deixar tudo mastigado. Então, sempre que você quiser, você abre um link, não precisa instalar programa, não precisa ser desenvolvedor, você consegue acessar isso também no celular. A interface no smartphone é um pouquinho mais lenta, com base à quantidade de fluxo de informação, tá? Mas mesmo assim ele funciona, e funciona de uma maneira bem interessante, ok? Tá. Como isso se adapta à empresa? Tá? A gente trabalhou aí com um pouco de Big Data, com um pouco de informação externa, um monte de informação de países, mas as empresas brasileiras, vamos voltar aqui e concentrar para o nosso trabalho, ok? Eu separei um modelo, aqui, ó, uma tabela Excel de vendas. Tá? O que é uma tabela de Excel? Eu acredito que todas as empresas hoje possuem alguma coisa semelhante a esta, tá? É um registro de todas as vendas que ocorreram na empresa. Estamos falando de uma hipótese, tá? É um exemplo fictício, nenhuma dessas informações são verdadeiras, mas eu acho que está bem relevada aos exemplos que temos hoje, tá? Então, numa coluna nós temos o SKU, que é o código de cada um dos itens, dos produtos, tá? Temos o nome dos produtos, temos a categoria, tá? Se é celular, se é eletrodoméstico, eletrônico, enfim. O segmento, tá? É um exemplo, ok? Mas imagine isso em sua empresa, tá? Uma empresa comercial, mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de situação, tá? No segmento temos doméstico, corporativo, industrial, tá? Temos o fabricante, temos a loja, esse aqui é o código da loja, tá? Temos a cidade, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, ok? Temos o estado também, que ele é relevante, e temos esses vendedores fictícios, ok? Eu vou continuar avançando aqui, vocês já vão entender o que significa essa tabela, como que eu posso utilizar uma única tabela de Excel e extrair informações muito valiosas com ela, informações gerenciais, informações que permitem você entender toda a sua empresa, considerando apenas a tabela de vendas, tá? Na sequência, nós temos a data de venda, a data que realmente o vendedor realizou, né? E o valor da venda de cada um produto. Ok? Temos uma informação bem detalhada aqui de cada um dos eventos. Tá? Se a gente quiser avaliar, por exemplo, o que eu vendi de geladeira duplex, eu posso vir aqui e posso selecionar apenas o produto que me interessa. Tá? O Excel permite isso, ele tem essas avaliações. Eu também consigo selecionar apenas os vendedores que me interessam. Então, por exemplo, a Ana, o André e o Arthur não me interessam. Então, eu posso filtrar e depois somar tudo isso daqui, né? Ver quanto que foi vendido no período, tá? É possível esse tipo de análise. Mas eu quero mostrar como o BI, ele trata de uma evolução desse trabalho, ok? Vamos falar rapidinho sobre isso. Aqui. Aqui, pessoal. Varejista nacional, tá? Estou com 10 minutinhos, vou dar uma pincelada rapidinho, tá? Aquela tabela de Excel, ela
está sendo consultada neste painel aqui. Tá? Como que esse painel funciona? Com filtros. Okay? Temos filtros de estado, temos filtros de vendedor, temos filtros de fabricante. Todas as informações da tabela estão aqui. Então, nós temos a relação por fabricante, tá? De cada um dos produtos que foram vendidos, se foram celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, enfim. Tá? Ele permite interação. Como que ele permite interação? Você pode selecionar os mesmos vendedores que queríamos ver antes, né? Por exemplo, o Fernando, o Josias e a Maria. Tá? O BI, ele trabalha diretamente com essas informações que estavam lá no Excel. Então, quem está... Opa, eu não seleciono a Fernanda aqui. Lá. Tá? Então, você consegue fazer consultas muito mais aprofundadas sobre cada um dos assuntos. Tá? Além da parte de vendas, nós podemos ver a região de cada um dos vendedores, como que eles performaram, né, em cada uma dos estados. Então, por exemplo, nós temos os estados, os produtos que foram vendidos por estado, tá? Estou gaguejando um pouco, perdão, pessoal. Temos também o produto por vendedor, dentro dos vendedores que nós selecionamos, no caso a Fernando, o Josias e a Maria, tá? Temos também por loja. Também temos o estudo sazonal, ou seja, quais foram os meses que nós vendemos de cada um deles. Tá? Vamos lá, deixa eu continuar carregando. Pessoal, estamos com menos de 10 minutos, eu tentei agilizar o máximo possível. Se quiserem me mandar algumas perguntas pelo chat, eu vou terminar aqui rapidinho e já vou dedicar os últimos 5 minutos para responder perguntas, ok? Vamos lá, continuando. Então, mesmo com essa tabela de Excel, tá? Não tem mais nenhuma informação, foi com isso daqui que nós construímos essas informações aqui, tá? A média do que foi vendido por ano. Nós podemos selecionar, por exemplo, apenas o ano que nos interessa. Por exemplo, vamos falar de 2012 e 2013. E automaticamente ele muda de novo, tá? Então ele mostra apenas as informações desse mês. Se eu quiser pesquisar apenas as informações de Rio de Janeiro e de São Paulo, apenas com o clique do mouse, eu também tenho acesso a essa informação, ok? Então é isso, tá? O BI, o que é? É uma ferramenta. Qual que é a função dele? Poxa, terceira vez, perdão, pessoal. Qual que é a função do BI? Buscar informações na base de dados. A base de dados pode ser na internet, pode ser no Big Data e pode ser numa tabela de Excel, pode ser numa planilha de e-mails também, tá? Tudo que está em dados, que está no computador, ele pode ser estudado. Um monte de informação. Então, há muito para pesquisar isso e eu fortemente recomendo para as empresas, as indústrias de diferentes áreas, para que pesquisem sobre BI e que implementem essa situação, tá? Tanto com engenheiros de dados, arquiteto de dados, cientista de dados, são profissionais excelentes que conhecem muito sobre esse ramo, tá? E caso tenha alguma dúvida, eu estou à inteira disposição, ok? Vou deixar no chat aqui, o pessoal está me pedindo o meu contato. Poxa, estão me perguntando sobre aplicar as construtoras. Sim. Tem muito o que fazer com construtoras, tá? Desde a parte financeira, a questão de projetos, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de um varejista nacional, apenas uma questão comercial, tá? A Amanda que perguntou, muito obrigado, Amanda. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para me aprofundar sobre isso, tá? Eu estou justamente desenvolvendo um projeto com uma construtora de alto padrão, uma empresa que eu admiro muito, aqui de Curitiba, tá? Nós estamos conversando, né, sobre isso. Então, eles trabalham com um RP muito bem montado, tá? Eu estudei essa estrutura. RP é o sistema da empresa, ok? É o sistema gerencial da empresa. O BI irá conversar diretamente com esse sistema. Novamente, eu vou trabalhar com uma estrutura de dados, tá? Vou desenhar isso e mostrar o BI para os diretores. Então, os diretores eles vão analisar toda a empresa através do meu BI. Então, para mim é uma grande honra participar desse modelo, tá? Então, já estou com esse projeto. Se Deus quiser, devo terminá-lo nesse ano. Enfim, tá? Deixa eu ver as outras perguntas, só um minutinho. Poxa, senhor Kuchetsky, muito obrigado pela pergunta. Podemos usar ferramentas de BI para criar dashboards que demonstrem OPI, KPI,
tá? E outros indicadores de performance de alguma determinada área. Sim, a principal função do BI é esta, tá? Que pena que eu não tenho aqui rápido um link para mostrar. O dashboard, ele é considerado, tem esse painel, tem esse nome, como se fosse aquele painel de carro, sabe? Você tem várias agulhas funcionando, você tem a velocidade do carro, tem o nível de óleo, tem o nível de combustível, ok. Todos esses painéis, todas essas informações que nós temos no painel, elas são indicadores de performance, né? Eles estão indicando o que tem de óleo, o que tem de combustível, a velocidade que você está, e em alguns modelos mais avançados, inclusive se você tem luz ligada, luz desligada, enfim. Dashboard é exatamente isso, painel de controle, tá? E o Power BI desenvolvido pela Microsoft tem essa função. Você colocar KPIs, que são indicadores de performance de determinada área, e ser de maneira visual. Então, você visualiza apenas as informações de áreas de controle, tá? Você pode administrar alguns departamentos, enfim, infinidade de situações, né? E ir acompanhando em tempo real como determinadas áreas estão, né? Locais ou fora do país também, né? Então o BI tem muito essa função. Lamentavelmente não estou com um exemplo agora, né? Só um minutinho, pessoal. O senhor Pedro, ministro, muito obrigado pela pergunta. Precisa de algum computador específico ou um com Windows 10 normal serve? Sim, qualquer computador, pode ser Windows, pode ser Linux, dentro que esteja dentro de um modelo normal, ok? Para desenvolvedores é necessário um computador um pouquinho mais sofisticado, por assim dizer, com um pouco mais de processador e memória RAM. Para o nível usuário, qualquer computador basta, tá? Eu encaminhei o link, então esse painel aqui, ele pode ser visto sem instalar nenhum programa, diretamente pelo link, tá? Perdão. Diretamente pelo link, você consegue acessar, controlar todas as informações que estão na nuvem, no servidor de sua empresa. Então, sim, qualquer computador hoje é suficiente, obviamente, com as informações necessárias, tá? Pessoal, tenho 2 minutos. Lamentavelmente, eu preciso desligar. Tenho muito para falar, mas, lamentavelmente, pouco tempo. Eu estou à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, vou deixar aqui o meu... Só um minutinho. Só um minutinho. Vou sair um minutinho, na sequência o diretor técnico já vai conversar com vocês, ok? Eu agradeço muito a atenção de todo mundo. Bom, vou passar para frente, ok? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Olá, pessoal. Inicialmente, parabéns para você pela explicação, Alan. Foi muito interessante a aplicação dessa ferramenta nas atividades humanas, vamos colocar assim. O homem está começando a entender que esse banco de dados que são gerados podem ser utilizados a seu favor para melhorar a performance do seu planejamento, das suas atividades. Você bem contextualizou por um exemplo que você imediatamente gerou ele aqui ao ar, ao vivo, para nós, digamos assim. Eu acho isso muito, muito proveitoso. Tenha certeza, Alan e Alejandro, vocês deram a primeira pitada para nós em relação a esse conteúdo, e tenho certeza que outras vezes vocês vão nos brindar com esse conhecimento, uma vez que vocês já passaram essas informações iniciais. Vamos ver se a gente traz alguns cases que você já tem, deixar eles de forma preparada, que fique mais fácil a visualização da aplicação dessa ferramenta, até para agilizar as atividades de gestão dos diretores e das pessoas envolvidas nas organizações. Muito bem contextualizada. Parabéns pela abordagem que vocês estão fazendo, Giancarlo, e em especial ao Moura
e o pessoal da tua Câmara Técnica, ao Telmo, ao Alessandro. Eu acho que esse é o primeiro toque que a gente consegue dar aos profissionais e para os envolvidos nas áreas que nós estamos conversando, para que a gente consiga, dentro dessa mudança que a sociedade está passando por conta do isolamento social, saber utilizar isso de forma positiva e crescente no desenvolvimento do país, é o caso que nós estamos falando. Então, novamente, parabéns. Eu queria, inclusive, congratular as autoridades que foram mencionadas pelo senhor Alejandro. A gente agradece a participação de todos, os que estão participando diretamente no Zoom e no YouTube. Nós agradecemos. Não esqueçam de entrar no site do Instituto de Engenharia e fazer consulta nas diferentes atividades que nós estamos fazendo, se inscrever na plataforma do YouTube, acionando o sininho de notificação para vocês poderem ter as informações. E parabéns pelo evento. Giancarlo, fica contigo. Ok. Eu agradeço a todos pela participação. Eu faço um convite para participarem da Câmara Técnica de Mecânica aqui do IEP e também um convite que na próxima terça-feira nós teremos mais uma palestra de conjuntura econômica e desafios da gestão financeira para as empresas e engenheiros. Vai ser também às 17 horas, só que terça-feira, não quarta. Certo? Dia 4. Agradeço a todos. Um grande abraço para todos. Giancarlo. Até. Um abraço. Alan. Muito obrigado por tudo. Alejandro, obrigado, hein? O pessoal que nos ajudou aí, o Bruno, a Bruna, a Valdirene. Um abraço para vocês. Obrigado pela ajuda, hein? Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau. Obrigado, Alejandro.